Esse é o desabafo mais sincero que eu já fiz ao longo de toda a minha carreira de poker, que já tem mais de 10 anos. Eu vou ser 100% franco com vocês. Eu já estou pensando em abrir esse canal aqui há algum tempo. E eu venho preparando várias ideias de conteúdo para vocês. Então eu já estou com mais de 50 ideias de vídeo que eu quero gravar e precisa de certa roteirização, algum preparo de material. Eu quero falar bastante sobre poker e sobre o cenário geral de poker, coisas que quem não é do poker nem imagina que existe dentro do nosso universo, coisas que eu penso sobre, que várias pessoas devem pensar parecido ou diferente, que a gente pode abrir um debate e pensar as coisas que permeiam o nosso universo do poker e que a gente não fala muito sobre. Eu quero muito fazer isso e eu estou muito empolgado e animado para fazer isso. Mas hoje, e inclusive no primeiro vídeo do canal, eu resolvi fazer um desabafo sincero e honesto com vocês. Porque eu acho que não faria sentido eu começar todo esse processo de produção sem que vocês soubessem exatamente o que eu estou vivendo e o que está acontecendo na minha vida agora. Inclusive, agora, nesse momento, foi gol da Alemanha. Eu comecei a criar conteúdo em janeiro de 2024. A gente começou com as lives fazendo react de Game of Gold, que inclusive até hoje foi um dos momentos mais especiais da live, e eu tenho certeza que todo mundo que viveu esse momento concorda comigo. Foi incrível e muito legal. Só que todo esse processo na trajetória de começar a me descobrir como criador de conteúdo tem sido muito desafiador. E no começo, desde o começo dessa jornada toda, eu tive a felicidade muito grande de entender que criar conteúdo é, no fim das contas, sobre comunidade. Eu não crio conteúdo para mim. Obviamente, o meu conteúdo é uma forma minha de expressar ideias que saem de mim e tudo mais, mas não é algo que eu faço sozinho. Eu crio conteúdo com vocês, com cada um de vocês que está escutando esse vídeo agora, cada um de vocês que acompanha a live, cada um de vocês que me manda mensagem. E é nítido que essa galera, né, que a gente chama de Burricolândia, tem crescido cada vez mais. E isso é muito, muito legal. E eu sempre valorizei isso, eu sempre vou valorizar isso, porque eu entendo. Não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre nós. Essa questão fez com que criar conteúdo rapidamente se tornasse uma das coisas que eu mais sentia empolgação em fazer. Viver de poker, viver de uma competição como poker, e eu imagino que vários outros competidores, assim como eu, devem se sentir parecido, muitas vezes é muito solitário, porque todo o seu processo de desenvolvimento competitivo, ele depende muito, muito, muito de você. Então, quando eu quero jogar poker melhor, depende muito, muito, muito mais de mim do que qualquer outra pessoa. Para não dizer que depende exclusivamente de mim, embora obviamente essa jornada você não faz de forma solitária, de fato, ou sozinho. Você se desenvolve de forma comunitária, dividindo, entregando com outras pessoas e recebendo também. Com a Burricolândia, eu encontrei companhia. E quase que de forma involuntária ou consequente a tudo que aconteceu dessa criação de conteúdo e da Burricolândia nasceu o CTB, que foi um lugar onde a gente conseguiu criar a oportunidade de tanto eu poder dar aula para vocês por um valor muito mais acessível do que seria se não fosse através do CTB, ou vocês também, assim como eu, ter acesso a caras como Pive e Alisson por um valor estratosfericamente mais barato do que seria. Quando eu percebi essa oportunidade, eu não pude deixar passar. E eu abracei o projeto do CTB e eu abraço até hoje. E eu tenho me dedicado muito a esses 3 trabalhos que eu tenho hoje. Eu sou competidor profissional de poker, eu sou criador de conteúdo e eu sou também CEO do CTB, vamos dizer assim, né? Exagerando bastante, né? Porque, porra... Não me entenda errado, tá? Até agora, nada disso faz parte do desabafo. Na verdade, se eu tenho algo a falar sobre cada uma dessas coisas, é agradecer. Eu sou muito grato a poder
tentar fazer cada uma dessas coisas. Embora como jogador profissional de pôquer eu tenha muito mais experiência e muito mais qualidade do que como criador de conteúdo e ainda mais do que como CEO de uma empresa, né, tocando um negócio, é tudo muito novo para mim e eu sou claramente muito donkey nessas novas atividades. Assim. Eu estou aprendendo e eu pretendo melhorar, eu não me incomodo com o fato de eu não ser bom. A principal questão é que dessas 3 atividades tem uma que eu já sou muito bom. Eu sou um jogador de pôquer muito acima da média. Eu não estou entre os melhores do mundo, né? Entre os melhores do Brasil, que é praticamente a mesma coisa, já que o Brasil é o principal país de pôquer do mundo, na minha opinião. Mas eu com certeza sou um jogador muito bom. E isso é fruto de muito trabalho, e é um trabalho que, assim como em qualquer outra competição, você não atinge um nível absoluto. Para você conseguir se manter competitivo, você tem que continuar construindo essa competitividade. E dividir a minha atividade profissional nessas 3 atividades tem sido muito, muito desafiador. E o principal motivo que torna isso um desafio tão difícil de alcançar é que é muito nítido que quanto mais eu me dedico a cada uma dessas atividades, as outras ficam muito para trás. E o desafio de encontrar esse equilíbrio tem sido muito difícil para mim. Eu resolvi gravar esse desabafo porque eu imagino que muitos de vocês estejam vivendo um momento muito parecido com o momento que eu estou vivendo agora. É óbvio, eu tenho quase 15 anos de experiência como profissional de pôquer, mas a maioria de vocês que está começando a se conectar, está tentando se profissionalizar, talvez, ou se desenvolver competitivamente no pôquer da forma que for, tem atividades que entram em nível de prioridade à frente do desenvolvimento competitivo de vocês. E tem sido angustiante para mim perceber a minha performance estando abaixo do que ela poderia estar. Pensando aqui, para ser 100% honesto com vocês, já foi mais angustiante essa performance abaixo. Lembrando que eu não roteirizei esse vídeo, então talvez eu possa divagar um pouquinho mais do que eu vou divagar nos outros vídeos. Mas enfim, já não é mais tão angustiante para mim ver a performance um pouco abaixo do que seria. O que tem sido mais difícil para mim é conseguir manter consistência no desenrolar dessas 3 atividades. Então, por exemplo, o CTB agora, nesse momento, está passando por algumas reestruturações internas que estão sendo bem desafiadoras para mim. Encontrar alguns ajustes, algumas formas, comunicar isso a algumas pessoas, fazer adaptações, tudo isso tem sido muito difícil e, consequentemente, tem tomado muito tempo. E esse tempo que essa atividade tem tomado a mais vai ficando para trás. Como eu falei para vocês, eu tenho mais de 50 vídeos de criação de conteúdo para fazer, ideias que eu estou muito empolgado para realizar, mas eu não tenho conseguido, porque o CTB tem exigido muito. Da mesma forma, eu tenho centenas de mãos minhas que eu fiquei em dúvida, dúvidas que eu quero tirar e que eu preciso encontrar alguma forma de estudá-las, sabe? Porque são dúvidas que eu tenho. E se eu não tirar as dúvidas que eu tenho, elas vão ser recorrentes. Mas a principal consequência disso, e às vezes eu acho que essa pode ser uma consequência um pouco mais invisível, são o acúmulo de pequenas coisas que fazem eu sentir que eu estou no momento azarado, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Pode parecer que é azar o meu monitor ter quebrado, ou pode parecer que é azar a minha internet está caindo. Só que, na verdade, quando você para e presta atenção de verdade nessas coisas estranhas que estão acontecendo, você vai percebendo que elas são um acúmulo de algumas coisas que já deveriam ter sido resolvidas. Então, hoje foi um dia que eu acordei muito angustiado, né? O grind de ontem travou no meio do grind, num dos principais momentos da live, assim como em várias outras lives que caíram. Isso me machuca muito, afinal de contas eu sei o quanto a gente está vivendo aquele momento numa intensidade muito alta e estraga um pouco da experiência essas quedas, né? Isso me abala muito quando acontece. Mas, cara, não existe nenhuma outra opção. E esse desabafo que eu estou fazendo para vocês é uma forma de me comprometer ainda mais com uma coisa que eu já entendi.
Eu estou tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu não acho que isso seja realmente um problema. Eu não quero parar de fazer conteúdo, eu não quero parar de tocar o CTB e eu também, muito menos, não quero parar de jogar poker profissionalmente, até porque isso é o que eu faço de melhor na minha vida inteira. O que eu quero é achar um meio de fazer isso acontecer. Então eu preciso entender. Não tem como eu levar nenhuma dessas 3 atividades ao extremo. E esse destaque é importante para eu conseguir, dentro desse processo, respeitar o meu próprio ritmo. E com isso, conseguir manter as 3 atividades acontecendo ao mesmo tempo e eu não precisar abdicar de nenhuma delas e que elas continuem evoluindo. E aqui que vem o segredo. Elas vão evoluir num ritmo mais devagar, mas elas vão continuar evoluindo. Se eu respeitar que algumas coisas que eu poderia resolver em um dia, eu vou levar 2, 3, 5, 7 dias para resolver, mas que eu resolva de fato, que elas tenham o seu ritmo de resolução, eu tenho quase certeza que o cenário vai mudar e que as coisas vão melhorar. Eu não preciso me tornar um jogador de poker bom. Eu já sou um jogador de poker bom. Eu só preciso me manter competitivo. E, obviamente, não no nível mais alto, como os meus amigos e os ídolos que eu tenho aqui dentro do poker brasileiro, mas competitivo, no meu ritmo, na minha forma. Eu quis gravar esse vídeo para explicar um pouco para vocês do momento que eu estou vivendo, mas também para reafirmar para mim. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer nos próximos passos e nos próximos dias e semanas. E você, está vivendo alguma coisa parecida com isso? Deixa nos comentários, eu vou ler e responder todos os comentários. Eu agradeço a todos vocês por estarem participando dessa jornada, eu sou muito grato a todos vocês por estar podendo viver essa jornada. Estamos começando nosso canal no YouTube dessa forma mais pessoal possível e eu acredito que a maioria dos vídeos aqui vão ser mais ou menos dessa forma, talvez um pouco mais roteirizado, um pouco mais preparado para não ficar divagando tanto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar seu comentário, seguir o canal é muito importante. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.